abençoe cada um, né? Nós estamos aqui, né? Estamos aqui, quantas mulheres, né? Estão aqui desejando o aniversário, né? Da Vanessa. E gostaria de citar uma mulher da Bíblia, que essa mulher, ela usou a fé dela. Que hoje, se nós não usarmos a nossa fé, o que será de nós? Né? O que será de nós se a gente não agarrar com o Espírito Santo? A nossa caminhada seria uma caminhada que não é caminhada. Seria um vazio muito grande. E a palavra do Senhor diz que quando Lucas, ele narra a história da mulher do fluxo de sangue. Qual aquela mulher, ela não olhou para os lados, ela não olhou para trás, ela olhou para frente. Porque só quem precisa de um milagre, só quem precisa sabe qual é o desejo. Milagre, se eu perguntar aqui nesta noite, quantos precisam de um milagre? Todos nós. Mas pouco recebe. Porque para receber o milagre, temos que ter atitude. O tamanho do seu milagre é o tamanho da tua entrega. A tua entrega com Cristo é o tamanho do seu milagre. Muitas vezes, né? Passamos o dia a dia, passamos o dia inteiro, esquecemos de falar com o Espírito Santo. Esse momento aqui, que nós estamos aqui, falando um pouco do Espírito Santo, é muito importante na nossa vida. Falar do Espírito Santo, da presença dele na nossa vida, que é tudo. Sem ele, o que seria de nós? Quando o salmista Davi escreveu o salmo assim: eleva os olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Vem a resposta, que vem do Senhor, que ele fez os céus, a terra, o mar, que tudo nele há. Percebe que essa mulher, ela depositou a confiança em Cristo. E percebe, se a gente fazer uma reflexão agora, por que Jesus não foi lá curar ela? Se Jesus sabia, ele é poderoso, ele conhece tudo, por que ele não foi lá curar aquela mulher? Estava vivendo o tempo da lei, não podia sair do estado dela. E por que ele não foi lá? Porque ele espera atitude. Você sabe o que eu vejo com os olhos da fé? O caminho, a gente andando no caminho, envolve o mundo espiritual. E o Senhor bem na ponta. E quem conseguir chegar na ponta, o Senhor disse assim: te tomo pela tua mão direita. Eu te digo assim: não temas, porque eu estou contigo. Se passares pelas águas, não vais se afogar. Se passares pelo fogo, não vais se queimar. Olha o poder de Deus para aqueles que temem, para aqueles que colocam a vida diante dele. E a Bíblia fala que aquela mulher, ela foi até Jesus, ela tocou nas vestes dele. E ele sabia de tudo, ele sabia quando ela saiu de casa, ele sabia quando ela estava no meio do caminho, ele sabia quando ela chegou ali naquela multidão, ele sabia de tudo. Ele só esperou aquela mulher tocar nas vestes dele. E ele perguntou assim: quem me tocou? Os discípulos disseram: mestre, a multidão te oprime. E você pergunta: quem te tocou? Ele falou assim: porque de mim saiu virtude. E aquela mulher naquele momento, ela se humilhou. Ela disse: mestre, perdoa-me, foi eu quem te toquei. Oh, mulher, grande é a tua fé, vai em paz. E aquela mulher saiu dali com sonhos renovados. Quando a gente chegar até Cristo, entregar o nosso coração, fazer a nossa entrega, verás o agir de Deus. Quando o salmista Moisés, ele escreveu aqui nos Salmos, de número 90, versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias, porque alcancemos coração sábio. Ele estava dizendo assim: contar os dias não significa apenas acompanhar o calendário ou saber a nossa idade. Significa conhecer, andar lado a lado com Cristo. Porque Jó dizia assim: antes de eu conhecer Jesus, eu só conhecia ele de ouvir falar. Há quantas pessoas dentro da igreja, até mesmo, que só conhece Jesus de ouvir falar, mas nunca andou com ele, nunca sentiu ele, não conversa com ele, não sabe o que é a presença dele. Mas Jó dizia assim: hoje que eu conheço a ele, a minha vida é ligada a ele. Eu durmo com ele, eu acordo com ele, eu levanto com ele. Então ali, o salmista Moisés,
Ele estava dizendo assim que nós devemos lembrar. Moisés está nos lembrando de viver bem. Não é uma questão de viver muitos anos, mas viver com Cristo. Os anos que Ele tem nos proporcionado aqui na terra é viver bem com Ele, colocando a nossa vida na direção dEle todos os dias e falando com o Pai, com o amigo Espírito Santo. Coloca o amigo Espírito Santo em primeiro lugar na tua vida. Quando você acordar, diz bom dia, paz, Espírito Santo. No teu trabalho, o tempo inteiro esteja ligado a Ele, que as mãos dele vai estar sobre a tua vida, Vanessa. Você é uma mulher vitoriosa. Você passou por tantas coisas e conseguiu chegar. Sabe por quê? Porque você não desistiu. Você não